Quando eu comecei a atuar na área comercial da Space Colors, sempre tem uma rejeição. Porque todo mundo rejeita algo que é novo, algo que é inovador. Novidade sempre é rejeitada. Sempre alguém vai falar: ah, isso não vai dar certo, isso eu não acredito. Até o momento que ela prova e consegue ver ali a qualidade do produto. Então, o diferencial da Space Colors é principalmente pautado na sustentabilidade, né? Esse trabalho que é feito em relação à economia, né? E giro da questão ambiental, que é feita a reutilização de algum percentual da tinta eletrostática no nosso processo. E existe um fator principal. As pessoas falam assim: a tinta de vocês é recuperada. Mas agora eu pergunto: você sabe o que é tinta recuperada da diferença da tinta ecológica? A maioria não sabe. A tinta recuperada é aquela resíduo que você retira da cabine e o sucateiro, ele retira da sua empresa, peneira e vende no mercado. Isso é tinta recuperada. Já o processo da Space Colors é totalmente diferente. Nós fabricamos a tinta ecológica, que um percentual daquele resíduo é utilizado na nossa formulação, porém é implementada uma carga de aditivo, resina, poliéster em todo o processo e é feito toda a fabricação da tinta nova, com qualidade e um custo-benefício para você. Muito bom esse conceito aí. Isso significa que um produto que ia ser totalmente descartado para a natureza, poluindo o meio ambiente, prejudicando todo esse planeta, volta de novo para a indústria, tem essa carga e, de maneira sustentável, é produzido uma nova tinta e devolvido para a indústria de maneira correta. É isso? Sustentável, né? É, É o que correto, sustentável. nós somos pautados na sustentabilidade. Boa, boa, muito bom, muito bom. É um conceito novo. O que que acontece com o mercado? A gente percebe que o mercado é assim. Como existe um mercado muito fechado, e esse mercado de tinta é um mercado muito fechado há mais de 50 anos, quando você vem com a ideia nova, você cria uma objeção geral. Só que também as pessoas falam disso. Porque uma empresa que tem aí quantos anos? 2 anos, Dois como a anos gente de estava mercado. conversando, 2 anos de mercado, e ela vem ganhando a visibilidade, notoriedade e trazendo, botando um produto que vem revolucionando esse mercado. É assustador para aqueles que fazem a mesma coisa há 25 anos de maneira errada, né? Não? Sim, com certeza. E todo mundo já ouviu aquele ditado: falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Fale da gente. E com certeza todo mundo do mercado de tinta eletrostática conhece a Space Colors. Legal, legal. Você sabia que, analisando todo esse setor, eu fiz uma pesquisa aí há um ano atrás e existe poucas indústrias focadas na pintura eletrostática, fábrica de tinta a pó eletrostática no país, e que mais da metade ela faz um processo similar que as pessoas hoje têm medo por falar que é ecológico, elas acham que é recuperação, em nosso caso é uma reindustrialização de um produto. Ela olha ali, e essa galera sempre fez isso, sempre recuperou a tinta. Só que ninguém nunca falou, você sabe disso? Sabia. E o mercado em geral, ele esconde isso do cliente. É. Porque ele tem esse receio de descobrir que a tinta que ele vende ali há anos é um processo similar que a Space Colors faz, só que o diferencial nosso é que nós abrimos para o mercado da maneira correta. E que nós fomos o último, e que nós fomos o único a não mentir para o mercado, a falar que nós temos um processo Ecológico. ecológico. Mas as pessoas recuperam a tinta. 80% das fábricas de tinta hoje no Brasil recupera tinta e você não sabe. 80% das fábricas de tinta, salvo algumas multinacionais e algumas nacionais, o restante sempre fez o processo de recuperação. Nós fazemos o processo Ecológico. ecológico. Só que nós não escondemos isso do mercado. Agora vem uma surpresa aí pro ano que vem, maravilhosas, aonde esse cara aqui vai atualizar vocês mais pra frente. Tá chegando aí fresquinho. E vai bagunçar com esse mercado, né? Já estamos bagunçando, então essa novidade vai vir para virar esse mercado de tinta eletrostática de cabeça para baixo. Legal, legal. É um processo que a galera sempre recuperou, sempre pegou esse produto e sempre vendeu a tinta, mas muitas das vezes de maneira incorreta.
O que que é correto, o que que é incorreto? Eu tiro o que me interessa, o resto eu descarto. Ou seja, você não está fazendo nada pela natureza, pelo planeta, pelas pessoas e por nada. Simplesmente você está tirando o que interessa, o resto você descarta. Uhum. A Space Colors recupera quantos por cento? Hoje, o processo é 100%. Tudo que é retirado, que iria para o meio ambiente, a Space Colors ela traz para dentro da empresa e faz o processo 100%. Reindustrializa isso. Reindustrializa isso. Então, Nada é descartado no meio ambiente. isso é muito legal, porque é uma ideia totalmente inovadora. Esse problema é um problema do pequeno, do médio e do grande. As indústrias não sabem o que fazer com esse produto. Isso virou um passivo nacional, e, na verdade é mundial, né? Porque fora do país também. Mas vamos falar do Brasil, que já é grande demais. Isso é um passivo gigantesco. Eu atuo no mercado de pintura eletrostática há 18 anos. Isso sempre foi um problema ali para mim na pintura. E buscar essa solução foi assim, foi inovador. Primeiro, para a gente corrigir esse problema ambiental que assim ele existe há mais de 50 anos. E segundo, custo, porque o empreendedor ali na ponta, ele precisa de custo. Agora mesmo no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito, muito delicado. É o Trump, é a taxação, é o governo, é não sei o quê, e quem está pagando a conta? O empreendedor. Sim. Que tem os seus colaboradores, que tem aluguel, que tem um monte de coisa para pagar, e às vezes você olha no chão de produção, não tem serviço para fazer. Então, o que que você precisa? Você precisa baixar custo. E a tinta Space Colors é uma excelente opção. Falei. E o diferencial, como eu falei no início, é a experiência que nós temos na pintura eletrostática. Às vezes, não é somente o preço que ele paga ali no material. Ele vai ter ali empresas que tenha um preço, né? Eu estou falando de preço, não estou falando de valor, que valor é diferente de preço. Sim. Nós entregamos valor. Só que tem muitas empresas aí que têm um preço inferior e o empreendedor ele vai falar, mas eu estou pagando mais barato aqui. Só que o rendimento da tinta vai ser inferior, a qualidade do atendimento vai ser inferior, o pós-venda vai ser inferior e nós somos o único fabricante de tinta no país que tem know-how de mais de 30 anos de experiência no mercado. Que o nosso consultor técnico, ele atua aí há mais de 30 anos nesse setor. Sim. Então, o que nós fazemos para o empreendedor hoje da pintura eletrostática, nenhuma outra fábrica faz. Né? Nós fazemos a visita técnica, nós ajustamos a máquina dele, nós damos o treinamento, o conhecimento que nós temos e nós transferimos para o nosso cliente é o único no país. Quando eu falo de diferencial, eu falo justamente disso. Porque às vezes a gente falando de diferencial, o cara acha que é só o preço. O objetivo da Space Colors é trabalhar uma tinta premium, só que com o diferencial que só a Space Colors tem. Um atendimento técnico, o conhecimento de economia de consumo, custo-benefício em toda operação. Hoje, se você conseguir entregar um produto com a qualidade que o empreendedor espera, com um preço justo e com todos esses a mais que o mercado de tinta não oferece, você certamente está ajudando esse cara a criar solução, a vender mais, a ganhar, a colocar dinheiro no bolso. Com Tudo certeza. certo? Sim. É isso aí. E eu costumo falar um ditado: em casa de ferreiro, que o espeta de pau, desconfie. Nós fabricamos tinta e nós utilizamos no nosso próprio ecossistema, né? Para quem não sabe ainda, nós iniciamos ali atrás, né, no mercado de pintura e a fabricação da tinta surgiu com a demanda que o grupo de pintura tinha para reduzir custo. Então, a ideia do Misael de fazer a fabricação da tinta foi para reduzir próprio custo interno. Com isso, né, você teve a ideia, falou, não, se eu estou ajudando algo ali que é interessante para mim, nós vamos também levar isso para o mercado. Por que não levar isso para o Brasil todo? Pois é. Enquanto, a gente tem aí alguns grupos de pintura, a gente vai onde a gente troca ideia, aprende ali com a galera também, e uma das coisas que me chama muita atenção nesse setor eletrostático é a quantidade de pintura que fecha todo mês.
A gente tá ali com a galera ali, são um grupo com 200, grupo com 300 pessoas, empreendedores mesmo ali, o cara que tá no dia a dia. E a quantidade de pintura que é encerrada as operações. Aí o cara fala assim, é porque o mercado tá ruim. Não, é porque esse cara não fez cálculo, esse cara não comprou direito, esse cara investiu de maneira errada num equipamento que o cara falou lá, ó, é isso aqui, confiou ali no vendedor de máquina, que aí ele colocou um preço lá em cima, aí o dinheiro de caixa, de giro dele, ele investiu numa máquina, que agora na produção essa máquina não atende, e Uhum. aí muito desses vem a quebrar. É a mesma coisa que dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Ele vai ter uma ferramenta extraordinária, só que com custo elevado, só que ele não consegue potencializar aquilo, porque falta muito conhecimento no mercado. As pessoas, elas, às vezes, estão terceirizando a pintura e falam assim, eu preciso reduzir custo, eu vou montar a minha pintura. Só que aí, vai num equipamento que não vai atender a demanda dele, ou ele supervalorizou aquilo lá que ele ia instalar, porque ele não tem o conhecimento no dia a dia de uma pintura. Ele vai numa tinta que está há anos no mercado, que é somente por marca, então ele vai pagar um custo muito mais caro, e ele não tem o conhecimento técnico da pintura. Eu vou colocar aqui alguns casos, esse é o primeiro, que é um fator primordial para um cara, e às vezes o cara gasta 80, 90 mil de tinta por mês, e ele não tem um aparelho que nós chamamos de medidor de camada que custa ali R$ 1.000. É. Então, às vezes eu falo para o meu cliente, falo, você sabe qual é a camada que você está aplicando na tinta? Ah, não sei. Às vezes a maioria ali que nós utilizamos, né, eu atuo muito ali no setor de fabricantes de telhas metálicas e a aplicação da camada da tinta na telha metálica é em torno de 50 a 60 micras. Quando eu chego lá para medir a camada que o cliente está aplicando na telha, está aplicando 90, 100 micras. O dobro. O dobro. Aí fala que a tinta não rende. Que a tinta não rende, mas não é, porque ele está O aplicando dobro. o dobro do que o necessário, ele está gastando dinheiro por falta de conhecimento e por falta de não querer comprar um aparelho que custa ali R$ 1.000. E é o melhor do mercado, E né? às vezes o cara não tem nem. Ele não se vê, ele não entende que isso é um aparelho necessário. Às vezes eu não acredito que é por causa de R$ 1.000. Eu acredito que o conhecimento. O cara tá tão acostumado a fazer aquilo, só que ele tá queimando o dinheiro dele todo dia, em quantidade muito grande, e ele nem percebe. Por isso que quando a gente fala do atendimento de um bom agente comercial, um bom consultor comercial, é isso que você está falando, é Sim. você chegar ali e um olhar de fora, porque o cara que está dentro da pintura, ele não enxerga isso, um olhar de fora e não só vender uma tinta, dar uma dica, trocar uma ideia, dar uma opção, ou trazer um conhecimento técnico, ajudar esse empreendedor a solucionar problema, porque a partir do momento que você levou uma tinta que já tem uma qualidade top, que ela já vem para resolver o problema e que você consegue ajustar a operação do cara ali, o resultado vai todo para esse Sim, empreendedor. porque é aquilo que nós estamos falando, né? Ele não fez o cálculo. E como eu comentei aqui, se o empreendedor ali, ele consome cerca de R$ 90.000 de tinta ali no mês, R$ 100.000, e ele está aplicando 40, 50% a mais, ele teria uma redução de 40 a 50 mil no mês. Um mês. É um É, absurdo. é um investimento que ele pode fazer na empresa dele, é uma redução de custo que ele pode ter no produto final dele, automaticamente ele vai conseguir vender mais, ele vai gerar uma margem de lucro e ele vai comprar mais tinta. É diferente de um simples vendedor que ele vai lá só vender a tinta. Eu estou ali servindo o meu cliente para quê? Ele reduzir custo e ele comprar mais tinta porque ele está vendendo mais e não porque ele está tendo um consumo desnecessário. Legal. Agora, nessa conversa aqui, vamos fazer o seguinte: eu sempre fui ali o empreendedor da pintura. Eu comecei a pintura ali no começo, lá, 16 anos atrás, uma gabine, um sócio e um sonho grande. E aí a gente começou tudo isso. Aí essa minha vida virou uma. Eu fui sempre pro próximo passo, enfim. Mas vamos lá. A partir de agora, você está entrevistando um cara de pintura. Eu vou voltar a ser o cara
8 anos atrás, 10 anos atrás. Eu quero que você tire a dúvida, eu quero que você me provoque. Eu vou te olhar a minha visão de 10 anos atrás e eu vou dizer no que você poderia estar me ajudando. E assim a gente vai ajudar aquele cara que está lá, que está naquele momento e que às vezes ele não consegue enxergar uma saída. Às vezes ele acha que ele está acertando muito e ele realmente ele está gastando dinheiro com tinta, ele está gastando. E eu vou te mostrar essa visão que eu tinha, vamos colocar aí há 8 anos atrás, na metade dessa carreira toda. Uhum. Sou Misael, tenho uma pintura hoje, tenho aí 12 colaboradores. Essa pintura fatura R$ 300.000 e eu tô de frente com um agente comercial aqui que vai me vender, que vai me provocar e vai tocar o terror aí. Vambora, vamos ver como é que a gente vai sair disso. Misael, eu estou aqui para te auxiliar e servir no que você precisar. A partir do momento que eu entrei em contato com você, agendei essa visita aqui, eu gostaria de saber qual é sua principal dificuldade no dia a dia ou em relação à tinta, que é o mercado que nós atuamos aqui. Minha dificuldade no dia a dia é assim, primeiro é te atender. Porque como eu não tenho um gerente, como eu sou o cara que resolvo tudo aqui dentro, você vai ter que me ligar umas 10 vezes. E isso complica demais o lado seu aí, né? Sim, eu compreendo. Só que assim, eu tenho uma flexibilidade enorme. Meu telefone ele fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu te atendo no melhor horário que for para você. Eu sei que durante o expediente você tem ali as suas atividades principais, que é a gestão da sua empresa. Então, eu estou aqui para servir na hora que você precisar. Isso é muito legal, mas a maioria das vezes que eu recebo um telefonema, as maioria das vezes que eu vejo um agente comercial, eu não costumo, eu com 8 anos, voltando a 8 anos, eu não costumava, a não ser que o cara insistisse muito, e muitas das vezes o cara tinha que bater na porta e trazer uma solução que impactasse. Por quê? Porque no nosso mercado, a gente é cobrado o tempo inteiro. E é aqui que a gente erra, porque pelo fato da gente não ter tempo, e parece que o nosso cliente percebe isso, ele não deixa a gente pensar, a gente não consegue nem fazer conta, a gente vai pegando serviço, e muitos serviços às vezes você não faz o cálculo, e quando você não faz o cálculo disso, o custo disso fica mais caro e aí você não ganha dinheiro. Aí você pega o ganho desse e coloca nesse que você comprou errado, você pegou a pressão, e você fica nessa loucura. O pedido entra, eu tenho que fazer uma compra. Então é muito difícil eu ouvir, porra, você chegou, eu vou ter que testar, eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que fazer essa tinta, depois que eu virei seu fã, porque é assim que é. Pronto, eu vou fazer pedido seu. Mas para mim sair daquele que já dá certo, o telefone tocando, o cara querendo peça para amanhã, fica muito difícil. Então, por isso que fica difícil eu te atender. Qual a maneira que você pode abordar aí que me chame a atenção para eu cortar esse vínculo? Porque esse vínculo de 5 anos, 6 anos trabalhando com esse fornecedor tá ferrando com a minha vida. Por quê? Uma tinta cara. Muitas das vezes a tinta não tem um rendimento. Os caras mexeram na formulação dentro da operação e ela rendia 8, 9, agora tá rendendo 6. Eu não tenho tempo de medir e, enfim, eu tô pagando caro num produto que não vale a pena. E você trazendo a solução para mim e muitas das vezes eu não tenho tempo de te ouvir. Seu Misael, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer o meu técnico aqui para acompanhar por um período da sua operação, umas 2 horas. Nós vamos fazer uma visita aqui, acompanhar sem atrapalhar o seu dia a dia, a sua rotina, e nós vamos identificar aqui para você qual é o gargalo que você está tendo na sua produção. Se é uma aplicação errada na tinta, se é uma regulagem de estufa, se é uma regulagem de pistola. Porque se você não tiver esse controle assertivo, você vai ter um custo final muito mais alto do que você tem ali de margem para você trabalhar seu produto final. E automaticamente nós vamos identificar esse problema e eu vou apresentar para você a solução que nós já temos de 18 anos de experiência na área de pintura. Legal. Porque se você não conhecia a Space Colors, nós somos a única fábrica de tinta no país que começou da pintura eletrostática. Então, esse conhecimento nós podemos transferir para você. Agora, me diz uma coisa. Você confiaria em uma empresa que utiliza o seu próprio produto? Sim. Então, a Space Colors, ela utiliza seu próprio produto no mercado, ali, numa rede associada que temos de pintura eletrostática, antes de vender para o mercado em geral. Então, é a única fábrica de tinta que antes de colocar seu produto no mercado, ela testa nas suas próprias unidades.